A incerteza quanto aos preços futuros é uma das maiores causas de ineficiência dos negócios, mas pode ser minimizada com a utilização de algumas ferramentas de mercado futuro. Nessa reportagem, você vai conhecer um pouco mais sobre as peculiaridades desse mercado, para que serve e como pode ser empregado de forma eficiente e sem riscos para o produtor rural. Você sabe o que significa commodities? Essa palavra estrangeira pode ser definida como mercadorias. Mercadorias que são produzidas em larga escala e comercializadas em nível mundial. As commodities são produzidas por diferentes produtores e possuem características uniformes. Geralmente são produtos que podem ser estocados por um determinado período de tempo sem que haja perda de qualidade e se caracterizam por não ter passado por processo industrial, que são geralmente matérias-primas. O Brasil é um grande produtor e exportador de commodities. Se por um lado o país se beneficia do comércio dessas mercadorias, por outro, se torna dependente dos preços estabelecidos internacionalmente. As commodities são negociadas em bolsas e, sendo assim, seus preços são definidos pelo mercado internacional. O produtor daqui da região, ele não produz para atender o consumo só do mercado interno brasileiro. Ele olha o mercado lá fora. 100 e tantos países recebem produtos que saem daqui da região. Então, a questão de câmbio passa a ser importante, a questão de mercado, os preços do mercado internacional. E Bolsa mostra isso. O produtor agropecuário enfrenta riscos de produção e de preços que, além de causarem insegurança à sua própria atividade, podem provocar instabilidade em todos os demais membros do setor. O preço de um produto oscila por motivos micro e macroeconômicos. Oferta e demanda interagem constantemente e estão na base das oscilações de preço. Os mercados futuros possibilitam estabilização e redução de riscos, permitindo melhor planejamento, diminuição de custos de transação e aumento da competitividade das cadeias. Na verdade, o mercado futuro ele é o principal instrumento de garantia de margens de rentabilidade para o produtor rural. Ele, de início, ele já serve para o produtor ter uma noção de como o mercado está vendo a cotação futura e também auxilia no sentido de você tomar posições nesse mercado de forma a travar, garantir o retorno que você está imaginando na comercialização da sua safra. Você estaria, por exemplo, plantando hoje, mas que só vai negociar daqui a 180, 200 dias. Acho que o produtor está deixando de ser tão tradicional, está ficando mais profissional. E a profissionalização implica em maior utilização desses instrumentos de hedge, sim. E com o tempo, agentes de mercado, como fornecedores de insumos, exportadores, agroindústrias, começaram a fornecer garantias de preços futuros. E o produtor rural percebeu que era hora de mudar a estratégia de plantio. Ao invés de plantar para depois vender, ele podia vender para depois plantar. Com o aumento da renda do produtor rural, é possível observar novos investimentos em tecnologia. A crescente inserção do agronegócio no cenário mundial tem levado seus agentes a utilizar mecanismos de gestão de risco de preços. O mercado futuro é uma forma de propiciar um certo seguro em meio a tantos riscos para o produtor rural e para a indústria agroprocessadora. Não é uma oportunidade de aumentar o retorno financeiro, mas sim reduzir o risco de perdas. Uma proteção de preços que garante ao produtor negociar um valor no início da operação e conseguir o mesmo valor no momento em que encerrar sua operação na bolsa. Você consegue, através de operações bem estruturadas, travar exatamente o ganho que você quer no preço do produto. Você consegue travar posições em termos de moeda. Então, você realmente, uma montagem de uma operação correta, você consegue hoje estabelecer qual é o retorno que você vai ter lá na frente. Com a operação no mercado futuro, o produtor rural garante o seu lucro e, assim, garante sua renda para investir mais em tecnologia em favor do agronegócio. A nossa equipe esteve em São Paulo, conversando com o ex-ministro da Agricultura e coordenador do Centro de Agronegócio da FGV, Roberto Rodrigues. Ele falou sobre os riscos do agronegócio e as ferramentas para combatê-los. Veja a reportagem.
O que torna as commodities importantes na economia é o fato de que, mesmo sendo mercadorias primárias, elas são negociadas no mercado global e possuem cotações. Portanto, essas cotações podem oscilar, trazendo um significativo impacto no fluxo cambial, no fluxo financeiro global. E essas oscilações de preço podem causar impacto também em países. E é sobre isso que nós vamos conversar com o coordenador de agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, ele que é também professor de economia rural da Unesp, e ele que faz e fez bastante para contribuir com o agronegócio brasileiro, Roberto Rodrigues. Professor, como se fazer uma gestão eficiente no agronegócio? Hoje em dia, a gestão passou a ser uma coisa essencial, porque 3 fenômenos aconteceram no início dos anos 90. O primeiro fenômeno foi a estabilização da economia. Quando se tinha uma inflação de 80% ao mês, como havia antes do Plano Real e até mesmo do Plano Collor, a eficiência na gestão comercial, por exemplo, não era importante. Se você vendesse mal a soja ou algodão, não tinha importância, porque o resultado vinha do overnight, não é do recurso central do processo produtivo. As receitas dos agricultores naquela época, mais de 50% viram aplicação financeira. Então a gestão se restringia a ser amigo do gerente do banco. Isso acabou, não é? Com o Plano Collor, seguido pelo Plano Real, nós tivemos 1, estabilização da economia. 2, uma abertura completa do Brasil sem nenhuma proteção à concorrência internacional. E terceiro, as políticas públicas praticamente acabaram. O modelo de intervenção estatal que havia até então desapareceu porque o Estado perdeu a própria capacidade de intervir como fazia anteriormente. Esses 3 fenômenos produziram 2 ondas simultâneas na agricultura brasileira. Uma de exclusão. Não existe número sobre isso, mas centenas de milhares de produtores rurais quebraram. E a outra onda foi a onda de competitividade. Quem sobrou foi obrigado a competir. E competir tinha 2 vertentes fundamentais. Primeiro, tecnologia. E o pacote tecnológico existia. Estava na Embrapa, no agronômico, nas universidades. Foi só buscá-lo e aplicá-lo. O pacote funcionou rapidamente, os saltos de produtividade foram fenomenais. Mas gestão, Lu, não havia instrumento de gestão na agricultura. Não havia, ninguém se preocupava com isso. Com esse mecanismo, foi obrigado a entrar em gestão comercial, a pessoa aprendeu a vender e a comprar muito melhor. Gestão financeira, a gente precisou aplicar os recursos, a taxa de juros ideal e tomar o crédito rural num mix de taxa que fosse compatível com a renda rural. Terceiro, foi preciso cuidar de gestão fiscal e tributária, acertar direitinho a questão dos impostos serem pagos. Quarto, recursos humanos. A tecnologia exigiu recursos humanos muito mais competentes, foi preciso treinar a mão de obra. Quinto, gestão ambiental. Então, a gestão passou a ser uma essência no processo de produção rural. E hoje, cada um desses itens, entre outros tantos que existem, tem que ser tratados rigorosamente pelos produtores rurais, por suas cooperativas, associações de classe e também pela agroindústria de transformação. A gente sabe que o objetivo de lucro de qualquer atividade produtiva é canalizar esforços para se ter a maior produtividade, ao menor custo possível e o maior preço de venda. Só que na agropecuária, esses resultados são influenciados por alguns riscos. Hoje eu vou citar 4 deles. O risco de produção, o risco de crédito, o risco operacional e também o risco de preço. Vamos falar do risco de produção. Como fazer para minimizar? Na verdade, todos eles tinham que ser atendidos pelo seguro rural, né? Este é o mecanismo que resolve o problema central, que é o risco de produção, e o segundo, que é o risco de mercado, que você falou, preços, né? É evidente que o risco de produção fica mitigado se você trabalhar com tecnologia mais adequada. É melhor plantar menos com um padrão tecnológico rigoroso do que plantar mais sem padrão tecnológico. Sobre o risco de crédito, como fazer para reduzir se uma das partes não honrar o acordo? Pois é, isso cada vez mais o tema de bolsa vem ganhando uma dimensão fundamental, né? Hoje, o sujeito que se garante na bolsa, e inclusive reduz a dependência de crédito, porque ele pode trabalhar fazendo hedge da sua produção à frente, fica
com muito menos risco na questão do crédito. E quanto ao risco operacional de falhas técnicas, falhas humanas, é possível minimizar? Eu acho que a gestão resolve tudo isso aí. Com a tecnologia bem aplicada, com recursos humanos bem treinados, a questão operacional fica minimizada. E o principal, professor, o risco de preço. O mercado de derivativos seria a melhor saída? Claro, eu acho que esse tema, somado ao seguro, que aliás tem que operar em conjunto com a questão de futuros, seria bastante minimizado, o risco ficaria muito minimizado. Agora, tem também alguns temas inerentes a esse processo que a gente precisa considerar. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, um momento muito típico em relação a esse tema que eu queria colocar, que é o tema cambial. E a questão cambial está ganhando uma dimensão importante para 2012 por duas razões. A primeira razão é que se a crise europeia se aprofundar muito e for mais longa do que a expectativa hoje permite supor, ela pode afetar os países emergentes e isso poderá reduzir a demanda de produtos agrícolas. E os preços podem cair em dólar. Por enquanto, sempre que isso está acontecendo, há uma compensação. O dólar é avaliado, valorizado, porque os investidores, especuladores se refugiam no dólar de novo e valorizam o dólar. E o produtor rural brasileiro não está sendo penalizado. A segunda questão é que os custos de produção desse ano aumentaram muito. Como os preços estavam muito bem no mundo inteiro, e preço bom é o melhor adubo que diz para o produtor plantar, todo mundo aumentou tecnologia, com mais defensivo, com melhores sementes, com mais fertilizantes, com mais corretivos, no mundo inteiro. E a indústria de insumos agrícolas não tem uma produção elástica que pode atender a demanda que cresce do dia para a noite, né? Então, o que aconteceu? Os preços subiram. E os custos de produção aumentaram muito. E aí, não há solução possível para esse problema, salvo uma operação em que tanto a questão dos derivativos quanto o seguro rural funcionem modernamente. Professor, obrigada pela sua participação. E essa foi a entrevista especial com Roberto Rodrigues, que nos deu dicas de como lidar com o mercado de commodities. E a palavra-chave foi gestão de risco. Obrigada pela companhia, espero que tenham gostado.